Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de substâncias e de misturas. Você sabe a diferença entre uma substância e uma mistura? As substâncias, elas são formadas apenas por um componente, certo? Por exemplo, eu tenho aqui uma substância. Você consegue identificar o que é? Isso aqui é o chamado pó de ferro, ou também chamado limalha de ferro. Isso aqui é produzido quando o ferro ele é processado e nós produzimos algo a partir desse ferro, então sobram esses fragmentos, chamado de limalha de ferro. Isso aqui é uma substância, tá? É uma substância porque a única coisa que tem nesse material é o ferro, então isso é uma substância. Agora, quando eu olho para isso aqui é um granito, certo? Você deve ter aí na sua casa, sobre a bancada da sua cozinha, no seu banheiro, enfim. Quando você olha para isso, você percebe que há uma mistura de diversas substâncias, nesse caso de diversos minerais. Então isso é uma mistura. Eu tenho várias substâncias em uma mistura. Em uma substância eu tenho apenas um componente. E você lembra quais são os estados físicos da matéria? As substâncias e as misturas, elas podem estar em 3 estados físicos da matéria: no sólido, no líquido e no gasoso. Agora eu vou apresentar alguns materiais para vocês e eu gostaria que vocês tentassem descobrir se os materiais que eu vou apresentar para vocês são uma substância ou se eles são uma mistura. Vamos lá? Nessa garrafinha aqui, eu tenho leite em estado líquido. Diz aí para mim, o leite é uma substância ou é uma mistura? Se você disse que é uma mistura, você acertou. O leite é formado por diversas substâncias. No leite nós temos a água, nós temos proteínas, nós temos gorduras, nós temos vitaminas e nós temos minerais. Ou seja, são diversas substâncias formando uma mistura. Então o leite é uma mistura. Nesse outro exemplo, eu trouxe água para vocês. E aí, o que você acha? A água é uma substância ou ela é uma mistura? Agora eu vou dizer que depende. Por quê? Por que é que depende? Se essa água é uma água que você retirou da torneira ou é uma água mineral, a água que nós usamos no nosso dia a dia, ela é considerada uma mistura. Por quê? Nessa água, por exemplo, nós temos minerais que estão misturados a ela, mas nós não vemos esses materiais, assim como nós não vemos no leite do exemplo anterior. Mas existem minerais nessa água. Existe, por exemplo, na água que vem na torneira da nossa casa, uma mistura de minerais, porque essa água foi tratada, inclusive. Nós temos o cloro, por exemplo, que é um dos principais minerais utilizados para o tratamento da água. Então, isso aqui é uma mistura, porque ela é água da torneira. Professor, mas a água não é uma substância? Ela não é formada apenas pelo hidrogênio e pelo oxigênio? Sim, a água ela é uma substância formada pelo hidrogênio e oxigênio. Nós podemos obter, através dessa mistura, uma substância, ou seja, algo puro, água pura? Sim, nós podemos. Existe um processo conhecido por destilação. A destilação nada mais é do que nós aquecermos essa água e aí, ao aquecermos, o vapor vai sendo liberado, a água vaporizada vai sendo liberada. E se nós condensarmos esse vapor, ele vai se tornar líquido novamente. Então, nesse processo de vaporização da água, somente as moléculas de água vão ser liberadas aqui do líquido. E aí nós podemos obter uma substância, certo? Formada apenas por água. Então, a água da torneira, a água mineral, é uma mistura. Quando nós obtemos água destilada, que é um processo feito nos laboratórios, nós temos uma substância. Nos exemplos anteriores, nós falamos sobre substâncias no estado líquido e algumas no estado sólido. Mas e no estado gasoso?
Quais substâncias a gente poderia dar como exemplo? Eu trouxe aqui para vocês o refrigerante. Vocês ouviram esse barulhinho? O que foi isso? Foi o gás que saiu de dentro da latinha. Então esse é um exemplo de outra mistura, certo? Nós temos aqui uma mistura de água, né, e alguns componentes que formam o refrigerante e de um gás. Essas bolhas que estão sendo formadas, que foram formadas, que estavam aqui dentro da latinha, elas são um gás. Então esse é um exemplo de uma mistura de um líquido com um gás. Então o refrigerante que você toma também é uma mistura. Você já deve ter percebido que a maioria das coisas do nosso dia a dia são misturas. As receitas culinárias, por exemplo, que fazemos em nossa casa para o nosso almoço, aquele bolo, aquele pão de queijo, não deixam de ser misturas, certo? Então a maioria das coisas do nosso dia a dia, elas estão presentes na forma de mistura. Mas veja bem, nessas misturas que eu apresentei para vocês, nesse caso aqui o leite, que é uma mistura, a água da torneira, que é uma mistura, e o refrigerante, que também é uma mistura, nós não conseguimos enxergar as substâncias que formam essas misturas, nós não conseguimos enxergar os seus componentes. Portanto, como eu não consigo identificar as substâncias dessas misturas, eu não consigo ver essas diferentes substâncias, eu digo que são misturas homogêneas. Eu enxergo apenas como se fosse uma única substância. Então, são misturas homogêneas. Por outro lado, se eu misturar o ferro, né, que é uma substância, a essa água, eu consigo enxergar duas fases. Eu consigo enxergar a substância dentro dessa mistura, certo? Quando eu consigo enxergar diferentes fases, eu digo que essa mistura ela é heterogênea, porque eu estou enxergando 2, 3, 4 coisas. Depende da quantidade de substâncias que eu vou colocando aqui dentro dessa mistura. Então essa é uma mistura heterogênea. Outro exemplo clássico nós temos quando misturamos o óleo com a água. São dois líquidos. O óleo é líquido, a água também é líquida. E nós percebemos claramente que esse óleo e essa água não se misturam. Ou seja, nós conseguimos enxergar esses dois líquidos de forma bem clara. Eu digo que isso aqui é uma mistura heterogênea. Para finalizar, eu coloquei nesse recipiente água no estado líquido e água no estado sólido. Dá uma olhada. Eu tenho uma pedra de gelo dentro dessa água. Conta aí para mim. Isso é uma mistura homogênea ou heterogênea? Escreve nos comentários que eu quero ver qual é a tua opinião.